Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Canaã, essa porção diária da palavra do Senhor que recebemos aqui durante toda a semana. Estamos em recesso, porém tem chegado aí ao seu lar, né, aonde você está. Talvez passando férias, né, reunido com a família, mas recebendo esta porção maravilhosa da palavra de Deus, que é transmitida aqui, né, pelo nosso Bom Dia Canaã. E eu já quero deixar aqui o meu agradecimento, né, primeiramente ao Senhor por este ano, pelas festas, por estar em família, né, pela vida de cada um dos irmãos que também estão com os seus, de alguma maneira também descansando, que é necessário que venha um ano novo aí, que está logo raiando por esses dias, uma grande oportunidade do nosso Deus de vivermos e contemplarmos, né, meus irmãos, mais um ano suas maravilhas. Já somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, e o Bom Dia Canaã tem sido um instrumento poderoso, né, queridos, de nos trazer mensagens, e os irmãos têm ouvido aí mensagens maravilhosas e poderosas da parte de Deus, e assim continuamos seguindo, sendo fortalecidos, né, pelo poder que há na palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, que não importa o dia e como estamos, ela nos levanta, ela nos ergue, ela nos direciona e nos fortalece. Amém, queridos? E mesmo estando nesses dias, né, aí não estamos ao vivo, porém foi selecionadas mensagens maravilhosas. Eu tenho certeza que será mais uma hoje para a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então assim nós vamos agora adorar ao Senhor e em seguida receberemos a palavra. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor. Quero declarar Jesus Cristo em tantos vícios dessa geração. Declara esperança, liberdade. Clamo Jesus. Ansiedade, medo,
convidar você que pode, você que tem a possibilidade de abrir a palavra, você que está com a tua espada aí empunhada, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 40. Quero ler com você apenas os 3 primeiros versículos. Versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 40. Na minha Bíblia está escrito assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração por esses dias sobre os momentos, as oportunidades em que o Senhor nos dá uma nova chance, né? E aí o Senhor me levou a meditar sobre uma pessoa. Imagine um homem sentado num banco de uma praça, segurando nas mãos as cinzas daquilo que um dia já foi a sua vida, né? Essa é a história do passado. Seus olhos estão secos porque já não tem mais lágrima, não tem mais como extrair alguma lágrima dali. O seu corpo, coberto por feridas, a sua alma, coberta por perguntas, indagações que não encontram respostas. Os amigos que restauram, que ficaram aí, os remanescentes, né? Hoje são acusadores, né? Eles o acusam. Até a esposa, aquela que jurou diante de um altar estar com ele na saúde e na doença, lhe sugere que amaldiçoe o seu Deus e morra. Esse homem tem nome. O nome dele é Jó, não é? Mas hoje, talvez o nome dele seja o seu. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é para todos aqueles que já sentiram que a vida te virou do avesso. A você que tem fé, você que é um homem de fé, vive na presença do Senhor, mas já viu a tua fé sendo abalada. Para quem já orou e o céu estava de bronze, não viu resposta. Para quem já passou por dores que nem sabe explicar, não tem como explicar. Mas acima de tudo, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração aqui, ela é para quem ainda crê que Deus pode escrever um novo capítulo, mesmo quando a história parece ter terminado, parece que chegou ao fim, parece que chegou a um ponto que está irreversível, mas Deus tem um novo capítulo para a sua história. Deus permite, o mesmo Deus que tem uma vontade permissiva, ele permite às vezes coisas acontecer, ele pode permitir, mas ele nunca vai nos abandonar. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Disse mais o Senhor a Satanás, reparaste o meu servo Jó? Gente, esse começo da história aqui parece algo meio desconcertante. É Deus, é o próprio Deus que traz a atenção para Jó. Coloca Jó no centro da atenção ali. É como se o céu inteiro estivesse observando aquele homem justo nesse momento. O céu todo, nesse momento, de repente, todo mundo se vira e está olhando para Jó lá embaixo. Mas aí, o que vem depois disso? Ah, vem coroação, vem homenagem? Não. Aí vem permissão para dor. Nesse momento vem permissão para perda. E nesse momento vem permissão para silêncio. Às vezes Deus permite, é verdade, mas Ele nunca abandona. Deus jamais vai abandonar, mesmo no meio da vontade permissiva dele, onde Ele permite algumas coisas nos sacudirem, Ele permite algumas coisas nos abalarem na nossa vida, às vezes chega até mesmo a secar as lágrimas. Mas Ele está junto, Ele está por ali, Ele ainda está cuidando, Ele ainda está cuidando. Na verdade, nem tudo que Deus permite tem a ver com punição, mas frequentemente tem tudo a ver com propósito. Às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para merecer isso? Para merecer essa fase dura, essa fase difícil. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma enfermidade, às vezes é
é um problema sério de família, às vezes é tudo junto e misturado, misericórdia, né? E às vezes você fica perdido, você se vê no meio de um terremoto, um tsunami, e aí você vê assim, você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas, querido, na história de Jó, você pode ver que não era por causa de pecado, era por causa de propósito. Ele estava sendo usado como palco para uma revelação celestial. Deus estava trazendo uma nova revelação através da vida deste homem, né? A revelação de que há um tipo de fé que não depende das bênçãos para existir. Jó capítulo 13, versículo 15, o mesmo Jó, no meio de tudo isso, ele declara ali, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse tipo de fé, meu querido, é ouro refinado. Isso daqui é ouro puro, refinado. É aquele ouro que se revela no fogo. Entendeu? É aquele ouro que é provado no fogo. Essa é uma fé que é provada. O fogo das provações muitas vezes vem sobre a nossa vida, mas ele vem para provar a nossa fé. E oxalá que a nossa fé não seja uma fé movida de circunstâncias, não seja uma fé que se sustenta apenas no momento abençoado, aquele momento em que a mão do Senhor está abundante sobre a minha, sobre a tua vida, né? Querido, quando tudo que resta é Deus, sabe aquele momento em que você fala assim, cara, agora não tem mais nada que fazer, agora é só Deus. Então aí, esse é o momento em que nós descobrimos que de verdade Deus é tudo. Quando tudo que resta é Deus, a gente descobre que Deus de verdade é tudo. Jó aqui tinha perdido tudo. Imagina uma situação dessa, perdeu os filhos de uma vez só, misericórdia, perdeu a saúde junto com isso, perdeu a honra. Mas há algo que ele se recusa a perder, a sua fé em Deus. No meio de todas essas perdas estavam fora do alcance dele. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Terra. Todas essas perdas estavam fora do alcance, estavam fora do controle de Jó. Mas uma perda ele se recusou, essa estava nas mãos dele, que era a fé dele em Deus. Ele sustentou a sua fé em Deus. E esse, queridos, é o segredo daqueles que experimentam uma nova chance em Deus. Deus sempre tem uma nova chance para nos dar. Ele quer nos dar uma nova chance em todo o tempo. Ele quer sempre transformar a nossa história, mas são essas pessoas. São pessoas que não negam a sua dor, mas também não negam a sua fé. Entendeu a diferença? Tem gente que pode até não negar a dor, mas começa a negar a fé. Que o Senhor nos sustente, que haja força em mim e em você. E é uma força que nós temos que nos esforçar, porque a fé verdadeira, ela não é anestesia para o sofrimento. A fé verdadeira, ela não é uma coisa que esconde o sofrimento, que vai dar uma camuflada no sofrimento. Não, eu não estou passando nada, mas está passando um perrengue terrível. Não, não é isso. Mas é uma resistência no meio do sofrimento. A fé é uma fé que nos dá resiliência, nos ajuda a resistir no meio da provação, no meio do sofrimento. E Jó resiste. Ele sofre, mas permanece. Ele questiona, mas não abandona. Muitos acham que Deus só age quando o crente está sorrindo. Ah, se Deus está agindo na minha vida, eu tenho sorrisos o tempo todo, sorriso largo. Ah, isso é sinal de Deus agindo sobre a minha vida. Não, querido, não é bem assim. Às vezes a maior expressão de fé é não desistir, mesmo sem entender. Mesmo quando você está com a alma coberta de aleluia, de indagações, de perguntas. O silêncio de Deus jamais será a ausência de Deus. Durante 37 capítulos do livro de Jó, Deus simplesmente está calado. Deus não fala. Jó clama e o céu está de bronze. O céu não responde. O silêncio de Deus abate a alma dele. Mas o silêncio de Deus não é indiferença. Precisamos aprender que quando o nosso Deus está em silêncio, isso não é indiferença, é
preparação, é o Senhor nos moldando, nos preparando, nos fazendo mais forte, nos forjando nos caminhos do Pai. Né? Jó 38, verso 2, ali é o Senhor falando. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí nesse é o momento que Deus fala. Deus começa a falar, não para explicar, porque Deus não precisa se explicar para ninguém, mas para revelar. Oh, aleluia! Você pode estar passando um momento de silêncio. Você pode estar passando um duro momento de silêncio. E vai chegar o tempo em que o Senhor vai começar a falar. Mas, querido, baixa a bola. Deus não vai se explicar para você, não. Tá bom? Ele não vai dar respostas. Mas ele vai te dar perspectiva. Ele vai trazer uma nova revelação. A nova chance de Deus começa não com restituição, mas com revelação. É Ele se revelando sobre a minha, sobre a tua vida. O caminhar nos caminhos de Deus nos ensina que antes de Deus mudar a situação de fora, Ele transforma o coração por dentro. Isso é incrível, isso é uma coisa linda, maravilhosa. Às vezes a gente está de olho nas circunstâncias. Meu Deus, isso precisa mudar, aquilo precisa mudar, eu não aguento mais isso. E às vezes a gente está com o coração trancado para o mover de Deus, para o agir de Deus, para a transformação dele. Mas sempre, sempre, antes de Deus mudar a circunstância, a situação que está do lado de fora, Ele quer transformar o nosso coração. Então, isso me ensina que a nova chance de Deus começa, sabe com o quê? Começa com arrependimento. Arrependimento. Aquela coisa de você poder olhar para dentro de si, enxergar um pouco das tuas mazelas, enxergar um pouco de como você tem se comportado, como você tem sido na presença de Deus, e poder proclamar como Jó: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Jó entende quem Deus é, alguma coisa começa a mudar, alguma coisa começa a se transformar. A dor continua ali, só que Jó agora se rende. Jó agora está se rendendo ao Senhor. Querido, quando você começa a se render ao Senhor, não significa que instantaneamente a dor vai sumir. Não, nem sempre ela vai sumir de imediato. Pode acontecer, sim, tem casos em que a misericórdia do Senhor nos alcança e a dor some, mas tem vezes que ela ainda vai persistir, porque Deus ainda está trabalhando no meu, no teu coração, né? Mas olha só, eu fico com Jó, no capítulo 42, versículo 6. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O homem muitas vezes fica preso em suas jactâncias, fica preso em si mesmo, né? O ser humano muito ensimesmado, né? É uma expressão que a gente tem, não sei nem se existe isso aí no português, mas é uma expressão que a gente usa, né? O homem ensimesmado, ele está carregado de si, né? O ego tá falando forte, às vezes está sofrendo, às vezes está passando a angústia, está passando por um momento terrível, mas não consegue trabalhar o ego. Misericórdia. O arrependimento do Jó aqui, olha só, ele não era por um pecado moral. Jó não tinha cometido nenhum pecado. Meu Deus, quem foi que deu testemunho de Jó? Não foi Jó tentando se justificar, foi o próprio Deus falando dele. Era um homem justo, reto, íntegro, que temia a Deus, se afastava do mal. Senhor da glória. Então ele não estava se arrependendo aqui por um pecado moral, mas era por uma visão limitada de Deus. Querido, isso me ensina que quantas vezes eu preciso me arrepender de não enxergar a grandeza do meu Deus. Eu sei que nenhum ser humano é capaz de enxergar a totalidade da grandeza de Deus, nem de longe, né? Mas a gente olha para as nossas circunstâncias e a gente permite que a nossa visão a enxergue maior do que o nosso Deus. Ore, querido, por uma visão menos limitada de Deus. Trabalhe a tua vida, trabalhe a tua visão espiritual, leia a palavra, mergulhe na palavra, mergulhe na oração, mas declare esta fé no Senhor. Não permita que a sua visão do Senhor seja limitada, seja pequena, seja tacanha, aquela visão
pequena, medíocre. Deus quer nos dar uma visão grandiosa. Deus quer que nós nos arrependamos daquela visão pequenininha que nós tínhamos dele, porque ele tem muito para fazer por nós e através de nós, né? Jó estava arrependido por essa visão limitada. Ele estava arrependido por ter limitado o agir divino de Deus. Ele colocou o agir de Deus dentro da lógica humana, né? E quem de nós nunca faz isso, né? De quem de nós nunca fez um negócio desse? Às vezes a gente mede Deus pela lógica humana e a gente quer que a nossa compreensão seja o que acontece no reino. Aleluia! Mas ainda bem, eu louvo a Deus. Aleluia, eu louvo a Deus, que Deus não se limita à nossa caixinha. Deus não se limita, mas Ele está o tempo todo tentando me ensinar, te ensinar. Ele quer nos ajudar a tirar a nossa fé, porque nós não colocamos Deus numa caixinha, não tem como, mas nós colocamos a nossa fé dentro de uma caixinha. E o Senhor quer nos ajudar a arrancar essa fé de dentro dessa caixinha. Ela precisa expandir, né? Aqui, que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar o ego. A nova chance começa quando o ego termina. Porque sempre que a gente quer colocar a nossa fé, a gente começa a limitar Deus, é o ego falando forte, falando alto. Quando deixamos isso agir na nossa vida, a gente começa a limitar o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. A nova chance de Deus começa onde o ego termina. Começa quando deixamos de lutar para tentar provar que estamos certos. Sabe, às vezes a gente está passando a prova, está passando a luta, mas a gente está lutando, esperneando o tempo todo para dizer, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. A coisa vai começar a mudar quando a gente deixar de lutar para tentar provar que a gente está certo. E começamos a nos render, né? Para que o Senhor possa nos transformar. Agora, uma coisa importante. O Deus que restaura, esse Deus da segunda chance, é Ele mesmo que vai transformar tudo aquilo que você acha que foi perdido. Ele vai restaurar, Ele vai fazer tudo novo, né? A Jó 42:12 diz, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Oh, coisa linda, querido. Olha só, não sei como é que é a tua situação, como é que é a tua circunstância. Não sei se é o desemprego que está assolando a tua vida. Eu não sei se é a renda que está baixa. Eu não sei se é a falta de administração nas coisas do teu lar. Não sei se é o problema familiar. Não sei se é saúde. Eu não sei, mas o Senhor sabe, tá? E não importa o que seja, o Senhor tem a restauração. E assim como na vida de Jó, ele não foi só restaurado, ele foi multiplicado. Deus não quer apenas restaurar a tua vida, ele quer multiplicar a tua vida, ele quer fazer você crescer, ele quer dar um crescimento que você nunca viu acontecer na tua vida. Olha só o que aconteceu na vida de Jó. Filhos nasceram de novo. Deus seja louvado. É óbvio que a perda de um filho jamais será apagada. Mas a chegada de novos filhos alegra o coração. Glória a Deus. A riqueza de Jó foi duplicada. A saúde foi restaurada. Glória a Deus. Mas acima de tudo, a visão que ele tinha de Deus foi ampliada. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que isso foi a maior das bênçãos que aconteceu na vida deste homem, né? A visão que ele tinha de Deus foi ampliada. Nós somos enriquecidos quando nós temos a nossa visão em Deus ampliada, quando a gente começa a entender a grandiosidade do nosso Deus. Aleluia! A verdadeira recompensa não está, querido, naquilo que Deus nos dá, mas está em quem Ele se torna para nós. Sabe, não está no material, não está aqui na cura, não está no desemprego que o Senhor resolveu, não está na prosperidade que chegou, mas está naquilo que Ele se tornou para você, para mim, aquilo que encheu o meu e o teu coração, e você tem aquele orgulho, um orgulho santo de dizer, né, esse é o meu Deus.
Aleluia. Glória a Deus. A nova chance que Deus nos dá não é um replay do passado. Sabe, aquilo que foi do passado lá de Jó é passado. Então, a nova chance não é replay do passado, não é reviver o passado, mas é um futuro melhorado, aperfeiçoado e, acima de tudo, com aleluia, com propósito. Quando Deus te abençoa, Ele tem propósito. Eu não sei o que Ele vai fazer na tua vida, se Ele vai te curar, se Ele vai te dar um novo emprego, como Ele vai prosperar a tua vida, mas o que quer que seja que Ele faça sobre a tua vida, querido, tenha isso certo, tenha isso em mente, coloque isso no teu coração e faça um voto com o Senhor, porque Ele tem um propósito nessa restauração. Deus tem um propósito. A nova chance, querido, ela é para quem não desiste de confiar, tá? Você pode estar hoje como Jó esteve. Talvez você esteja num momento que você está, como eu disse, aquela ilustração no começo, né? Sentado em cinzas emocionais. Não sei. Talvez você esteja coberto por feridas da alma. Talvez você esteja questionando o silêncio de Deus na tua vida. Não sei. Talvez você esteja cansado dos amigos que hoje estão mais para acusadores do que para amigos, talvez, né? Talvez até parentes e familiares que só acusam também. Mas eu quero que você me ouça agora com fé. Se até aqui, misericórdia, você ainda não abriu a tua mente e o teu coração, nesse momento pelo menos, abra a tua mente, abra o teu coração, porque eu vou te falar aqui agora. Deus está escrevendo algo novo sobre a tua vida. Não foi em vão. Aleluia. Não foi em vão que o Senhor te colocou aqui nesta live, nesta manhã. Aleluia. Eu estou sentindo a visitação do Pai aqui, queridos. Não foi em vão que o Senhor te pôs nessa live aqui nesta manhã. Ele está escrevendo algo novo sobre a tua vida. O mesmo Deus que permitiu a luta, Ele está preparando a vitória. Tá? A nova chance de Deus é uma oportunidade de ver com os olhos aquilo que antes você só ouvia com os ouvidos. Sabe aquilo que você ouve? Oh, o pastor Rogério está contando testemunho do que aconteceu na vida dele, pastor Anderson, pastor Pedro contou testemunho, o Junião, pastor Malaquias, esse povo está contando os testemunhos. E na minha vida? O Senhor quer que você não apenas ouça os testemunhos, mas Ele quer que você contemple a presença dele na tua vida, transformando essas situações, transformando estas circunstâncias, tá bom, querido? Ou seja, resumindo isso tudo, eu quero me abreviar aqui, a nova chance em Deus, em verdade, é uma nova revelação de quem Deus é sobre a tua vida, daquilo que Deus pode, daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Não é apenas sobre recuperar, não, mas é, acima de tudo, sobre ressignificar. Você precisa, como eu também preciso, todos os dias, buscar ressignificar a minha e a tua fé. Querido, Deus não volta para o início da história. Ele não vai voltar lá para o início da história. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai escrever um novo e abençoado final. Ele vai escrever um final maravilhoso, aquele final apoteótico. Sabe aquele filme? Você já assistiu algum filme que a história começa triste, aquela coisa meio morocochô, né? Aquele negócio meio caído, mas depois tem aquele final apoteótico. É o que Deus quer fazer sobre a tua vida. Não importa o que você está vivendo, não importa qual seja a tua circunstância, Deus quer elevar, Ele quer fazer um fim muito superior. A palavra diz que em Jó 42, versículo 16, 17, está escrito lá, depois disso viveu Jó ainda 140 anos. E continua falando, e morreu velho e farto de dias. Deus está prolongando a tua vida, mas não é prolongar para prolongar no sofrimento, para prolongar só na prova. Deus quer prolongar numa nova história. Deus tem algo novo e rico sobre a tua vida. Deus tem algo transformado para você viver. Você, querido, não vai morrer no capítulo da perda.
Assuma isso, você vai viver para ver o capítulo da restauração. E em nome de Jesus, ela começa hoje, ela começa agora, nesse instante. Receba isso da parte do Senhor em nome de Jesus. Se você sente, querido, que está no fim, hoje Ele está te dizendo: eu sou o Deus que transforma o fim num recomeço. Um novo começo começa hoje. E eu sou o Deus da nova chance para a tua vida. Louvado seja o Senhor, né, queridos, por esta porção de hoje. Palavra maravilhosa. Ela que sempre vem nos guiando, nos direcionando, né, nos fortalecendo, nos dando graça. E eu tenho certeza que você recebeu aí onde você está, querido, essa porção. Fique com esta palavra, não deixe o inimigo trazer tristeza. Às vezes, nestes momentos, né, que nós estamos até reunidos em família, talvez até descansando, às vezes o inimigo quer trazer tanta tristeza, quer trazer aí lembranças, né, tristes, para que a gente talvez perca até a confiança, o foco, a fé, logo mais neste ano que se inicia, né? Ano de 2026. Mas guarde essa poderosa porção nesta manhã. Nós louvamos a Deus, né, por esta palavra, que o Senhor continue abençoando e usando seus servos, suas servas, né, para compartilhar conosco da sua palavra. Amém, queridos? Nós vamos orar, apresentar aí cada pedido desta live, que os irmãos possam ter aí apresentado, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Vamos agradecer assim pela palavra e por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia que mais uma vez, Senhor, nos alcançaram. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e a sua palavra tem sido, Senhor, o nosso escudo, Pai. Oh, Pai, tem sido a nossa espada. Pai, aquilo que nós, nesta manhã, ouvimos da Tua parte, não venha se perder, Pai, na nossa mente ou no nosso coração, ou através, ó Pai, de algum sentimento que possa ocorrer, Senhor. Talvez para tentar nos roubar a Tua verdade, da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fortaleça os Teus filhos, alcance cada pedido, ó Pai, porque nós nos colocamos diante de Ti, porque cremos que Tu és um Deus todo-poderoso, que pode resolver toda e qualquer situação, não importa o tempo, Pai, não importa, Senhor, o lugar, Pai, ou o momento que estamos passando das nossas vidas, nós queremos o Senhor perto, nós desejamos a Tua santa presença, e por isso a Ti clamamos e cremos no Teu agir, Pai, na Tua intervenção divina, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém, meus queridos? Povo de Deus, mão no coração, então, vamos à bênção apostólica nessa manhã. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam e permaneçam. E você que pode, juntamente conosco nessa manhã tão abençoada, diz amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.